o ciclo de pensar e sentir. Na medida em que você tem pensamentos diferentes, os seus circuitos cerebrais disparam em sequências correspondentes, padrões e combinações, na qual então produzem níveis de mente iguais àqueles pensamentos. Então, uma vez que essas redes específicas de neurônios são ativadas, o cérebro produz químicas específicas com a assinatura exata para corresponder com esses pensamentos. Então, você pode sentir da maneira que você estava apenas pensando. Então, quando você tem pensamentos maravilhosos, amáveis, alegres, você produz químicas que fazem com que você se sinta ótimo, amável, feliz, alegre. O mesmo é verdade quando você tem pensamentos negativos, medrosos ou impacientes. Em questão de segundo, você começa a se sentir negativo, impaciente ou ansioso. Tem algumas sincronicidades que ocorrem momento por momento entre o cérebro e o corpo. De fato, na medida em que você começa a sentir da maneira que você está pensando, o cérebro está em constante comunicação com o corpo. Você começa a pensar da maneira que você está sentindo. O cérebro constantemente monitora a maneira que o corpo está sentindo. Baseando nas respostas recebidas, vai gerar mais pensamentos que produzem químicas correspondentes com a maneira que o corpo está sentindo. Então, você primeiro começa a sentir a maneira que você estava apenas pensando e depois você começa a pensar a maneira que você estava sentindo. Então, pensa bem. Pensamentos primariamente são relacionados com a mente e o cérebro e sentimentos conectados com o corpo. Então, na medida em que os sentimentos do corpo vinham com os pensamentos de um estado particular de mente, mente e corpo estão agora trabalhando juntos, como um só. E na medida em que você se lembra, quando mente e corpo estão em união, o final do produto é chamado de estado C. Só que eu poderia dizer que o processo de você continuar pensando e sentindo e pensando, cria um estado C na qual produz efeitos na sua realidade. Então, um estado do ser significa que você se tornou familiar a um estado mental emocional, uma maneira de pensar e uma maneira de sentir que se tornou parte integral da sua própria identidade. Então você se descreve quem você é, né, pela maneira que você está pensando, sentindo e sendo no momento presente. Então você tem mania de dizer, eu sou bravo, ou eu sofro muito, ou eu tô inspirado, ou eu sou inseguro, eu sou negativo, eu sou ansioso. Mas anos pensando certos pensamentos e depois sentindo da mesma maneira, e depois pensando igual a esses sentimentos, praticamente a roda do hamster, sabe quando o hamster fica naquela rodinha? Cria um estado do ser memorizado na qual você pode explicitamente declarar o seu eu sou como absoluto. Isso significa que você agora está no ponto que você se define como esse estado do ser. Os seus pensamentos e os seus sentimentos mesclaram. Então, por exemplo, você diz, eu sempre fui preguiçoso, eu sou uma pessoa ansiosa, ou eu, muito incerto de mim mesmo, eu tenho muita dúvida de mim, eu tenho problema de valor, eu não me valorizo, eu tenho pavio curto, eu sou impaciente, eu realmente não sou muito inteligente, eu sou estressado, eu tenho muito medo, eu sou muito medroso. Por aí vai. Esses sentimentos particulares e memorizados contribuem a todos os seus traços de personalidade. Cuidado! Quando os sentimentos se tornarem o significado dos pensamentos, ou se você não consegue pensar melhor do que você sente, você nunca pode mudar. Para mudar, é preciso pensar muito melhor do que você sente. Mudar é agir muito melhor que os sentimentos familiares do seu eu memorizado. É ser muito maior que o seu próprio corpo. Como exemplo prático, vamos dizer que você está dirigindo para o trabalho nessa manhã. E aí você começa a pensar no encontro acalorado que você teve alguns dias atrás com um colega de trabalho. Então, na medida em que você tem pensamentos associados com essa pessoa, com esse colega de trabalho e com aquela experiência em particular, o seu cérebro começa a liberar químicas que circulam através do seu corpo. Muito rapidamente, você começa a sentir exatamente da maneira que você estava pensando. Provavelmente você fica muito bravo. Então o seu corpo manda mensagens de volta para o seu cérebro dizendo: puta, eu tô muito irritado. Claro, o seu cérebro, que constantemente comunica com o seu corpo e monitora a sua ordem química interna, é influenciado pela mudança súbita da maneira que você está se sentindo. No resultado, você começa a pensar diferente. No momento em que você começa a sentir da maneira que você está pensando, você começa a pensar da maneira que você está sentindo. Você inconscientemente reforça no mesmo sentimento ao continuar a ter pensamentos bravos, frustrados e ficar puto, qual fazem você sentir mais bravo e mais frustrado ainda.
Na verdade, os seus sentimentos estão agora controlando os seus pensamentos. O seu corpo agora, ele está dirigindo a sua mente. E na medida em que esse ciclo continua, os seus pensamentos bravos produzem mais sinais químicos no seu corpo, qual ativam químicas adrenais associadas com os seus sentimentos bravos. Agora você fica muito puto, enfurecido e agressivo. E aí você talvez se sente meio vermelho, fora do controle, o seu estômago fica retorcido ou dá um nó, a sua cabeça leva um baque, os músculos ficam completamente contraídos. No momento em que todos esses sentimentos muito intensos do seu corpo e mudam a sua fisiologia, esse coquetel químico incendeia um conjunto de circuitos no cérebro, fazendo com que você pense como essas emoções. Isso é muito difícil. E agora você está falando com seu colega de 10 maneiras diferentes na privacidade da sua própria cabeça. Você fica muito bravo e indignamente evoca uma ladainha de acontecimentos passados para validar o seu triste presente. Uma discussão de pensamentos através de uma declaração recontando todas essas reclamações que você sempre quis oficializar. Na sua mente, você já transmitiu isso para o seu chefe antes mesmo de chegar ao trabalho. E aí, quando vê, você sai do carro atordoado, endoidecido, capaz de quase cometer um homicídio. E aí você vai andando, conversando, aquele tipo de pessoa brava. E tudo isso começou com um simples pensamento. E aí, nesse momento, parece ser impossível pensar melhor do que você sente. É por isso que é tão difícil mudar. E aí, o resultado dessa comunicação cíclica entre o seu cérebro e o corpo é que você tem a tendência de reagir previsivelmente a esse tipo de situação. Então você sempre age das mesmas maneiras, porque você cria padrões dos mesmos pensamentos familiares e sentimentos. Então você inconscientemente se comporta de maneiras automáticas e você está mergulhado nessas rotinas porque você não sabe agir de maneira diferente. Então é assim que a química, você funciona. E isso é uma das coisas mais difíceis da vida. Você não consegue reagir de maneira diferente. Isso já é um hábito no seu corpo e você faz isso no automático. E é tão normal porque é seu, é você. E aí você tem que quebrar o hábito disso, cara, que é uma das coisas mais libertadoras da vida. Porque quando você aprende a superar isso, a quebrar esse padrão que te controlava, você que tá no controle daquele sentimento. Então a raiva, ela não é capaz de fazer o que você fazia antes, que ela fazia com você antes. Fazia você fazer as merdas que você fazia antes. Você agora tá no controle da sua vida. E você tá no controle daquele sentimento que te controlava. Então, tipo, você tá falando com o boy e você quer mandar uma mensagem ou você quer fazer alguma coisa, o boy já não tem poder sobre você mais. Porque você tá no controle de você. Não é que diretamente acontece, mas na medida que você vai tomando controle consciente de você, cada vez mais você tá no poder de você. E isso é muito poderoso porque você se torna o criador mestre dos seus sentimentos, porque os seus sentimentos não têm mais poder sobre você. Eles não te jogam lá embaixo. Você tá ali parado e olhando pro sentimento. E aí você fala, sentimento, você não tem mais esse poder. Pode vir que agora eu tô aqui, ó, tô presente. Tô presente pra te ver e te deixar aí, entendeu? E aí quando você o sentimento e deixa ele ir, ele não tem mais poder sobre você, ele não consegue acabar com você mais. Você tá ali, presente, você viu ele, você falou, não, você não me pega mais. Fez aquela energia circular, cara, e isso é uma das melhores sensações da vida. Ninguém tem poder sobre você, apenas você tem poder sobre você e sobre a sua vida. E quanto mais você se liberta desses sentimentos negativos, esses sentimentos ditos difíceis, mais controle, mais sua vida fica maravilhosa, que mais elevado você tem, mais energia criativa, mais energia produtiva. E cara, é maravilhoso, é muito maravilhoso, muito maravilhoso. Ai.